Olá, pessoal. Hoje, então, eu vou gravar aqui para vocês a resolução dos exercícios da semana 12, que fala sobre codominância e dominância incompleta, tá? Que são casos especiais dentro da nossa primeira lei de Mendel. Tá? Então, no caso de codominância e dominância incompleta, o que é que acontece? O que é diferente dos casos clássicos de primeira lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel, como você estava estudando, né, um gene ele determinaria dois possíveis fenótipos. No caso das ervilhas, por exemplo, né, ervilhas amarelas ou ervilhas verdes. No caso da codominância e dominância incompleta, eu vou ter, então, uma terceira característica, um terceiro fenótipo, tá? Que no caso da dominância incompleta é um fenótipo intermediário entre essas duas características, então eu tenho uma característica que é intermediária, ou eu posso ter a codominância, também chamada de ausência de dominância. Ausência de dominância, ou seja, onde as duas características estão presentes. Ambos os fenótipos se expressam, tá? Gerando, então, um terceiro terceiro fenótipo aí, porque os dois estão se expressando, tá? Então, a primeira e a segunda questão eram teóricas sobre esse tema, tá? Então, na questão 1, quando afirmamos que dois alelos se expressam quando estão em heterozigose, os dois se expressam ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho as duas características ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho um intermediário, mas sim as duas ao mesmo tempo. Então, eu me refiro a um caso de quê? Alelos letais, dominância completa, incompleta, epistasia ou codominância. Como eu estou falando aqui que os dois alelos se expressam, eu estou falando de um caso, então, de codominância, tá? Já na questão 2, olha a diferença para a questão 1. A maravilha, que é a Mirabilis jalapa, é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O rosa é uma característica intermediária entre o vermelho e o branco. Então, aqui eu tenho o rosa, que é intermediário. Tá? Então, o fenótipo rosa, ele fala aqui, ó, é determinado quando a planta é heterozigota e caracteriza-se por ser uma coloração intermediária. Se é uma característica intermediária, estamos falando então de dominância incompleta, tá? Agora vamos trabalhar nos cruzamentos, que aqui é um pouquinho diferente, tá? Porque eu dou uma única letra para cada característica, tá? Então, por exemplo, nessa questão, numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas, então, vermelhas, cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas com flores cor-de-rosa. Isso é o que ele fala na questão. Se cruzarmos plantas com flores cor-de-rosa entre si, então, cruzei cor de rosa com cor-de-rosa. Como vão ser os descendentes aqui, né? Primeiro, a gente tem que determinar os genótipos para fazer esse cruzamento. Tá? Então, num caso aqui de codominância ou dominância incompleta, como é o caso dessa questão aqui, que é dominância incompleta, a gente vai chamar cada um dos homozigotos de uma letra única, tá? Por exemplo, o vermelho eu posso chamar de VV e o branco de BB, tá? E aí, o que é que eu faço?
né? O meu rosa, então, vai ser quem? VB, tá? Porque ó, quando eu cruzar vermelho e branco, todo mundo vai ser VB, ou seja, todo mundo é cor de rosa, tá? Então, aqui é o meu heterozigoto e aqui são os meus homozigotos, tá? Homozigoto e homozigoto, e aqui o heterozigoto. Como eu já sei, então, que o cor-de-rosa é VB, o que é que vai sair aqui desse cruzamento? Esse com esse, VV, esse com esse, VB, esse com esse, VB, e esse com esse, BB. Então, eu tenho 25% de flores vermelhas, 50% de flores cor de rosa e 25% de brancas, tá? Então, é essa a minha resposta da questão 3. Na questão 4, que é o caso de rabanetes, tá? Então, ele fala aqui, ó, a forma da raiz dos rabanetes pode ser arredondada, ovalada ou alongada. Cruzamentos entre plantas da raiz alongada e raiz arredondada, então vamos fazer o que ele diz, tá? Alongada cruzou com arredondada. Então, eles produziram apenas indivíduos com raiz ovalada. Tudo isso ele está dizendo aqui, ó, na questão. Em cruzamentos entre indivíduos com raízes ovaladas, então cruzei ovalada com ovalada, foram obtidos o quê? 400 descendentes. 100 com raiz alongada, 195 com raiz ovalada e 105 com raiz arredondada. Qual o possível tipo de herança dessa característica? A gente vê aqui que como saíram 3, né, fenótipos, eu só posso ter um caso ou de codominância ou de dominância incompleta. A gente aqui pode pensar, né, que ovalado é uma característica intermediária entre alongada e arredondada, sendo um caso de dominância incompleta, mas na verdade, no caso dos rabanetes, eu tenho ausência de dominância, tá? Então, esse caso aqui é um caso de codominância, tá? Se cruzássemos rabanetes de raízes ovaladas, então vamos cruzar, né? Ovaladas cruzou com raízes arredondadas, qual seria a proporção fenotípica esperada da descendência? Só fazer o cruzamento simples, tá? Primeiro eu tenho que saber os genótipos. Então, eu posso dizer, ovalada é o intermediário, né? Alongada eu posso chamar de AA, arredondada de BB e ovalada AB, tá? Então, vai ser ovalada, que é AB, cruzou com a arredondada, que é BB. Quais são os filhos desse cruzamento? Então, faço esse com esse, dá AB, esse com esse, AB de novo, esse com esse, BB, e esse com esse, BB. Então, eu tenho 50% de indivíduos com raiz ovalada e 50% de indivíduos com raiz arredondada, tá? Claro? Próxima questão. Aqui, então, uma questão teórica, né, onde vocês deveriam marcar. A maioria das populações é composta por pessoas que manifestam perda progressiva da lactase intestinal após o desmame. Em consequência da falta dessa enzima, essas pessoas perdem a capacidade de digerir o açúcar do leite, a lactose. As famosas pessoas que têm intolerância, né, à lactose. A alergia ao leite pode ser hereditária, causada pela deficiência da enzima lactase.
Essa característica é autossômica e nas populações ocorrem 3 fenótipos. Olha, 3 fenótipos quer dizer, então, que aqui eu vou falar de um caso ou de codominância ou de dominância incompleta. Então, quais são os 3 fenótipos? Indivíduos sem atividade da lactase, indivíduos com atividade da lactase e indivíduos com atividade parcial. Então, qual é o tipo de herança aqui? Tá? Então, eu tenho ausência de dominância, ou seja, eu tenho um caso de codominância. Tá? A questão 6, que era de VOF, tá? Considera uma espécie de vertebrado que apresenta dominância incompleta para um determinado gene, codificador do fenótipo da pelagem do animal e assinale verdadeiro ou falso, tá? Animais homozigotos. Os homozigotos seriam azão ou bezão, né? No caso de dominância incompleta. Ou a letra que vocês quiserem. Então, animais homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos terão fenótipos de pelagem distintos? Sim, cada um desse aqui vai ter um fenótipo. Então, essa é verdadeira. A proporção fenotípica de pelagem esperada para descendentes do cruzamento de parentais heterozigotos é de 3:1? Não, gente. Essa proporção é a proporção clássica da primeira lei de Mendel. Por exemplo, o cruzamento das ervilhas, que iam nascer 3 amarelas, uma verde. Aqui, o que é que acontece? Quando eu faço o meu cruzamento aqui, ó, do heterozigoto, o que é que vai sair? Sai azão, azão B de novo e BB. Qual é a proporção aqui? Então, eu tenho 1:2:1. Então, essa está falsa. Os gametas produzidos por animais homozigotos, ó, são esses aqui os homozigotos, com fenótipos de pelagem distintos. Terão genótipos idênticos? Não. Esse aqui só vai produzir gameta A e esse só vai produzir gameta B. Então, os genótipos são diferentes e não idênticos. Falso. Nessa espécie de vertebrados, fenótipos de pelagem distintos em animais com genótipos de pelagem distintos ocorrem porque a primeira lei de Mendel não se aplica durante a formação dos gametas? Não, gente, a primeira lei de Mendel se aplica sim. Esse é um caso de primeira lei de Mendel, só que é um caso especial, tá? Então, falso. O cruzamento entre animais homozigotos com fenótipos de pelagem distintos. Então, cruzamento de homozigoto, quem são os homozigotos? Esses dois, né? Então, vamos cruzar. Cruzamento entre homozigotos, né, com fenótipos de pelagem distintos, gera descendentes com fenótipos de pelagem iguais? Vamos ver. Quais são os descendentes aqui? Todo mundo vai ser o quê? AB. Todo mundo AB. Não é isso? Ó, esse com esse AB, esse com esse AB, esse com esse AB e esse com esse também AB, tá? Então, todo mundo vai ser igual? Todo mundo tem fenótipo igual? Sim, verdade. E todo mundo aqui que nasceu vai ser diferente dos parentais, ou seja, vai ser diferente dos pais? Sim, ó, eu tenho o pai AA, a mãe BB, mas todo mundo aqui é AB. Então, é diferente dos pais? Sim, também. Então, essa é verdadeiro, tá? E a última questão, mais uma de rabanetes. Uma planta que produz rabanetes redondos foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, resultando em plantas de rabanetes ovais. Lembrem que a gente já falou que aqui nós temos um caso de codominância, tá? O caso dos rabanetes é codominância, tá? Ou ausência de dominância. Então, aqui, o que é que ele fala mais? O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais entre si, então cruzou ovais com ovais, gerou 30 plantas de rabanetes redondos, 62 de rabanetes
ovais e 34 de rabanetes alongados, tá? Então, vocês já corrigem aí que aqui eram alongados, tá? Não redondos. Qual o tipo de herança ligada à determinação da forma dos rabanetes? A gente já falou, é codominância. E demonstre os cruzamentos citados e os respectivos genótipos, tá? Então, vamos dizer aqui quais são os genótipos. Os cruzamentos a gente já botou. E os genótipos? Então, a gente pode chamar o redondo de A, o alongado de B. Esses são os meus homozigotos. Ovais vão ser os heterozigotos AB, tá? Então, aqui ele cruzou AB com AB, dando quem, ó? A, AB, AB e BB. Então, aqui eu tenho 25%, né, de redondos, 50% de ovais e 25% de alongados, certo? E com isso, então, a gente encerra a lista da semana 12, tá?